A primeira informação que a gente recebe sobre Jó não é que ele era um homem rico, não é que ele tinha muitos filhos, não é que ele era alguém respeitado, embora, sim, ele fosse tudo isso de verdade. Mas a primeira coisa que Deus faz questão de destacar é que Jó, ele era um homem reto, que ele era um homem que temia a Deus e que se desviava do mal. E isso, gente, é importante porque o autor está preparando a gente para uma pergunta. Essa aqui. O que acontece quando um homem que ama Deus perde tudo? Porque nós gostamos de acreditar numa equação muito simples, de que a obediência ela é igual a bênção e de que a desobediência ela é igual ao sofrimento. Só que Jó ele vem justamente para destruir essa fórmula logo ali no primeiro capítulo. Porque observa bem, ele está obedecendo a Deus e mesmo assim ele sofre. E talvez o que mais nos choque nessa história é a gente perceber que Deus permite tudo aquilo. Então Satanás, gente, ele vai aparecer diante de Deus e ele vai começar a questionar a fé de Jó. Só que percebe um detalhe muito importante. Satanás, ele não é soberano. Ele precisa pedir permissão. Então, ele tem limites. Ele não pode simplesmente fazer tudo o que ele quer. E isso não elimina a dor de Jó, né? Só que muda completamente a nossa perspectiva. Porque então significa que o sofrimento ele não estava fora do controle de Deus. E aí tudo então começa a ser arrancado de Jó. Os bens dele, os servos, os filhos, simplesmente tudo. E a reação de Jó é a mais impressionante. Por quê? O que ele faz? Ele rasga as roupas dele, ele raspa, né, a cabeça, ele começa a chorar, ele se prostra e ele então simplesmente adora. E ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui, gente, Jó ele desmonta uma outra mentira que muitos de nós acreditamos. A mentira de que confiar em Deus significa não sofrer. Porque Jó, ele sofre profundamente. A fé dele não vai eliminar toda a dor que ele sentiu. Ela só vai impedir que essa dor ela seja a voz final na vida dele. E aí Satanás vai voltar de novo na presença de Deus, só que agora o alvo dele vai ser a saúde de Jó. E novamente Deus vai permitir com que ele toque nesse aspecto ali da vida de Jó. E Jó então vai ficar coberto ali de feridas. E a esposa dele diz para ele: ei, amaldiçoa Deus e morre logo, né? Os amigos dele também vão chegar. Só que aí, diante disso tudo, acontece uma coisa muito assim, humana, né? Jó, ele não vai amaldiçoar Deus, só que ele vai começar a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Então é nesse contexto que ele diz uma frase que simplesmente assim, me desmontou, me fez pensar muito, que diz assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, gente, percebe o que isso significa? Aquele homem que era íntegro, ele tinha medos. Esse homem reto, ele tinha medos. Esse homem que temia Deus, ele tinha medos. Porque entenda que você acreditar em Deus nunca significou a ausência de medo. Jó, ele tinha medo. A diferença é que ele não organizava a vida dele em torno desse medo. E essa frase, ela me confrontou muito porque me fez perceber que eu também tenho muitos medos.
O medo de fracassar, o medo de eu não dar conta, medo de repente, decepcionar as pessoas, medo de eu não ser alguém tão especial quanto eu acho que eu sou, medo de descobrir que eu não sou quem eu gostaria de ser. E talvez você também tenha os seus medos. Mas então surge uma pergunta um tantinho assim desconfortável. E se realmente esses medos que a gente tem acontecerem? Porque é exatamente isso que Jó está vivendo. O pior cenário ali na mente dele aconteceu. Aquilo que ele mais temia aconteceu. E ainda assim, ele não perdeu Deus de vista. Então o livro de Jó, ele não está dizendo para a gente não ter medo porque isso nunca vai acontecer, porque os nossos medos nunca vão acontecer. Ele diz algo muito mais profundo. Mesmo que aconteça, Deus continua sendo Deus. E recentemente, gente, eu percebi isso numa luta um pouco assim pessoal que eu tenho passado, sabe? Quem é mais próximo de mim sabe que nos últimos anos eu tenho lidado com alguns períodos de queda de cabelo. E acontece que quando essa queda ela aumenta, vem junto dela, né, um medo assim muito grande dentro de mim. E eu tô sempre orando diante disso, buscando tratamento, né, fazendo ali os exames que são necessários. Só que ao mesmo tempo eu também me pego assim pensando, e se isso piorar? E se eu tiver falhas, né? E se eu perder algo que é tão assim importante para mim? E aí então, refletindo, né, sobre o livro de Jó, eu percebi uma coisa. O cabelo, gente, ele não era o meu maior medo. Ele apenas revelava um medo mais profundo aqui dentro de mim. Porque se amanhã a minha médica me garantisse que o meu cabelo ele nunca mais cairia, eu ficaria assim extremamente feliz. Só que todos os meus outros medos, eles iriam desaparecer? Provavelmente não. E é aqui que a história de Jó, então, ela se torna um pouquinho assim desconfortável, porque Satanás, ele acreditava que Jó só amava Deus enquanto Deus preservasse, né, ali as coisas que ele valorizava. E eu acho, gente, que esse é um dos testes assim mais assustadores para qualquer cristão. Não porque a gente quer conscientemente, sei lá, abandonar Deus, não, mas tipo, porque a gente começa então a descobrir quantas coisas a gente está usando para nos sustentar além de Deus. Pode ser, às vezes, a nossa aparência, o nosso trabalho, a inteligência, a nossa reputação, né, nossos relacionamentos. Então a gente chega à pergunta central do livro de Jó, que não é por que isso aconteceu, mas é essa pergunta. Deus é suficiente mesmo quando eu não recebo a resposta que eu queria? Então talvez Deus ele nunca vai explicar completamente alguns sofrimentos que a gente passa. Talvez a resposta que a gente receba seja algo muito mais parecido com isso. Filho, filha, eu não vou te explicar tudo agora, mas eu prometo estar com você em cada etapa do seu caminho. E a pergunta que fica não é, então, qual que é o meu maior medo? Mas, se esse medo acontecesse, né, se esse medo acontecesse amanhã, quem eu seria? Porque Satanás, gente, ele conseguiu tocar em tudo aquilo que Jó possuía. Só que ele não conseguiu tocar em quem Jó era. E talvez essa seja a verdadeira vitória de Jó. Porque ele perdeu muitas coisas. Só que ele não perdeu aquilo que era mais profundo. A identidade dele em Deus.
E talvez seja isso que Deus quer nos ensinar aqui hoje. Se a nossa identidade ela tiver em qualquer coisa que possa ser perdida, a gente vai viver então apavorado. Só que se ela tiver em Deus, o sofrimento ainda vai doer. Porém, ele não vai nos destruir. Então é isso, gente. Se inscreve aqui no meu canal, já deixa o like para fortalecer a nossa comunidade, que ainda nem existe, né? Mas eu espero mesmo que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, porque é algo que eu tenho vivido, né, bastante. E ainda tem algumas outras reflexões no livro de Jó que eu consigo trazer aqui. A gente vai ver mais pra frente, né, que Deus ele vai responder a todo esse sofrimento de Jó. Eu confesso, gente, que a resposta de Deus, assim, me deixou um pouco confusa, talvez um pouco decepcionada, então seria um prazer, né, comentar um pouco melhor sobre isso aqui também. Mas comenta aqui qual é o seu maior medo. E é isso, até o próximo vídeo.